Olá. Por que você se atrai pelas pessoas erradas? Já pensou nisso? Que pode existir um padrão que te leva a se ligar com as pessoas que vão acabar decepcionando você? O que eu vou falar então é sobre isso. Eu vou apresentar no contexto da minha experiência facilitando a constelação familiar desde 2012, um olhar que te ajuda a lidar melhor com esse tema. Ou seja, se você percebe um padrão de relacionamento que não atende às suas expectativas, que você acaba atraindo sofrimento, relações abusivas, então, nesse vídeo eu vou falar para você, vou mostrar, vou explicar, vou apresentar o motivo que leva você a se atrair pela pessoa errada. Entendendo que a pessoa errada é a pessoa que vai trazer sofrimento para você, decepção, que vai trazer conflitos. Lembrando que o relacionamento de casal traz desafios. E é importante um olhar de aceitação das suas emoções e de sempre se guiar pelo que você sente. Quando você faz isso, fica mais fácil de lidar. E um olhar para você entender por que você atrai pessoas que te fazem mal ou que são pessoas erradas, que você vê depois como pessoas erradas. Isso tem relação direta com a relação que você tem com você, com o seu eu emocional e também tende a ser um padrão aprendido na relação com os pais. Então, se você teve uma experiência de perceber uma relação conflituosa entre os seus pais, ou você mesma tem uma relação conflituosa ou teve uma relação conflituosa com eles, é normal que de forma inconsciente você atraia isso para as relações. Então, quem vivenciou violência física ou verbal na infância tem uma chance maior de se atrair por relações que tragam esse componente. Isso pode ser algo mais explícito, consciente, ou pode ser mais algo implícito. Às vezes a violência é verbal, através de xingamento, de acusações, de cobranças, chantagem emocional. Às vezes é algo mais velado. Ainda assim, aquilo que a gente vivenciou na infância tende a se fazer presente nas relações. Por quê? Porque na relação de casal é quando as nossas emoções estão ativadas, afloradas, no sentido de existe uma expectativa. A outra pessoa é diferente. Ela tem as necessidades delas. Como combinar as necessidades diferentes, anulando a sua? Se você anular as suas necessidades para se manter na relação, você está sendo violenta e abusiva com você mesma. Se você esperar que a outra pessoa anule as necessidades dela, você está sendo violenta e abusiva com a outra pessoa. Então, um caminho para você olhar para uma relação melhor é um caminho de você olhar para dentro e começar a estabelecer essa relação melhor dentro de você. Faz sentido? Se faz sentido, me conta abaixo nos comentários. E se você está gostando do que eu estou apresentando, já clica no curtir. Então, e aí, o que eu quero trazer é, não sei se você já ouviu falar sobre o campo mórfico. Assim como um ímã, você pode entender que a gente tem um campo. O campo tem a ver com as coincidências que chegam na nossa vida. Coincidência significa duas coisas chegando no mesmo lugar, né? Encontros. Muitas vezes parece que, por acaso eu conheci a pessoa, por acaso começamos uma relação, por acaso de repente terminou. Então, independente da história, do término e como acontece, é importante pensar assim: será que as coisas acontecem por acaso? Ou será que de alguma forma a gente influencia os acontecimentos da nossa vida? De que forma? Por meio da relação com as nossas emoções? Se você perceber, aquilo que você não aceita nos seus pais é algo que tende a se mostrar na sua vida. Já percebeu isso? Se percebeu e puder contar para mim abaixo dos comentários, eu gostaria de saber qual é o padrão que você percebeu que está se repetindo na sua vida. Quando você comentar isso, eu vou responder, vou comentar sobre o que você comentou no vídeo e me ajuda para novos conteúdos. Então, em essência se você está atraindo a pessoa errada, é provável que você só perceba isso depois. No começo, a relação tende a ser, vamos dizer, de harmonia. Quando você começa a conhecer a pessoa e a conviver, começam a aparecer
tanto o seu próprio lado negativo quanto o lado negativo da pessoa. Como lidar com isso? Antes de falar como lidar com isso, então, quando você atrai a pessoa errada, na verdade não é a pessoa errada. A pessoa que você atrai é a pessoa certa para o seu crescimento emocional. Não quer dizer que você tenha que ficar no sofrimento. Você pode perceber, por meio dos padrões que você atrai de relacionamento, aquilo que você precisa cuidar e mudar em você. Quando existe uma carência, é normal que você atraia pessoas carentes. Se você é uma pessoa autoritária, você pode atrair pessoas submissas, que vão também ser controladoras. As pessoas aparentemente boazinhas, que se mostram submissas, também são manipuladoras. E elas manipulam de uma forma que é usando a culpa, culpando você e criando dependência. Então, e aí, uma coisa importante, não estou dizendo que todas as relações são desse jeito. O que eu estou dizendo é, quando você atrai uma relação errada, a relação errada é, para você, eu deduzo, e para a maioria das pessoas, é uma relação de sofrimento, uma relação de falta de confiança, de violência física ou verbal, uma relação de dependência, mas de codependência, ou seja, é uma relação que não faz bem para as duas pessoas, mas de alguma forma dura tempo demais, mais do que precisaria. Então você acaba sofrendo. Mas a questão principal é, se você percebeu que tem esse padrão, às vezes o padrão pode ser a relação dura um tempo, parece que está tudo bem, de repente termina. Será que uma relação termina de repente? Ou vários sinais já se mostravam de desconexão, que você não quis ver, e de repente termina. Então não foi de repente. Teve vários sinais, de alguma forma você não quis ver, quando viu, pareceu de repente. O que eu estou convidando como olhar é, se você percebe um padrão de atrair a pessoa errada, pode ser que a sua relação com você, o seu lado pensamento e o seu lado sentimento estão em conflito. Pode ser que o seu pai e a sua mãe dentro de você estão em conflito entre eles e com você. E é importante saber isso. Cada pessoa tem dentro de si uma imagem, uma ideia de como é o pai e de como é a mãe. E de como eles deviam ser. A gente se relaciona com essas imagens. Se eu falo para você, não pense no elefante cor-de-rosa. Não pense no elefante cor-de-rosa. Se eu falo isso para você, o que acontece? Você pensou, certo? A gente tem uma imagem para tudo. Você viu que eu falei não pense, você pensou. A nossa mente, o nosso pensamento é imagético. A gente tem uma imagem para tudo e a gente se relaciona com essa imagem. Então, se você tem dificuldade na relação com o seu pai ou com a sua mãe, quando você pensa neles, você percebe como você se sente. Se você sente falta de um ou de outro, quando você pensa neles, tem um sentimento, uma tristeza ou uma raiva. Então, o que você precisa fazer é melhorar a relação com essas imagens de pai e mãe dentro de você. Melhorar a relação com a imagem da sua criança interior. Quando você melhora a relação com as suas emoções e você melhora a relação com a imagem de pai dentro de você, com a imagem de mãe dentro de você, com a imagem da sua criança interior, quando você melhora isso, levando a aceitação, a forma de melhorar é levar a consciência e a aceitação. Quando você faz isso, você passa a estabelecer relações de mais harmonia, de mais sintonia. Você passa a ser a pessoa que vai contribuir para mais sintonia e mais harmonia. E é importante entender isso, a gente reflete os outros. Os outros refletem a gente. Aquilo que não está resolvido em mim, eu vou ver no outro. Aquilo que não está resolvido nos outros, eles vão ver em mim. A questão principal é como eu lido com isso. Se eu cheguei numa relação que parece a relação errada, porque é abusiva, quanto tempo eu me mantenho nela? Normalmente, existe uma gratificação, a gente ganha alguma coisa numa relação abusiva. Uma relação negativa que traz sofrimento nunca é só de sofrimento. Tem uma parte de benefício, de alguma satisfação, gratificação. Depois da briga, vem a conexão. Aí vem a briga e a conexão. Então, no momento que vem a conexão, pode haver um sentimento de recompensa. E isso faz a relação durar, por exemplo, mas com base no sofrimento.
quando você entende então que existe uma carência, existe um medo da solidão, então o caminho é olhar para a sua criança interior e reconhecer que o medo está ali, que o medo é certo. O medo precisa de aceitação, a tristeza precisa de aceitação, de acolhimento. Quando você acolhe, muda a relação, porque o normal, o comum para as pessoas é rejeitar a tristeza, rejeitar o medo. Como que você rejeita a tristeza e o medo? Fugindo dela. Se você foge da tristeza, ela aumenta. Então você carrega a tristeza com você. Se você foge do medo, você carrega ele. Vai continuar com você e maior. Claro, você vai atrair pessoas com medo, pessoas com uma tristeza profunda, e pessoas que estão desconectadas com a tristeza e com medo são pessoas que vão usar a raiva como uma compensação, vão ficar irritadas por qualquer coisa e vão culpar você pela raiva, pela infelicidade delas. E aí daí vem a violência física verbal. Essa é uma maneira de olhar. Quando você entende essa dinâmica, o que você pode fazer? Colocar o cuidado com você, o cuidado pelas suas emoções em primeiro lugar. É muito importante que você cuide das suas emoções, que você cuide da sua criança interior. Normalmente, as pessoas esperam que esse cuidado venha do outro, que o seu parceiro ou a sua parceira cuide de você. Só que isso não funciona. E eu imagino que você já desconfie disso, porque pode ser que você já está vivenciando isso de atrair a pessoa errada já há algum tempo. Então, o que fazer para mudar é você ser a pessoa certa para você. Se você tiver a sua relação com as suas emoções como a sua prioridade, se você escolher ser para você o pai e a mãe que você gostaria e se conectar com as suas emoções, cuidar da sua criança, ter gratidão pelas emoções, olhar com sim, com aceitação e acolher mesmo. O importante é lembrar que o medo, a tristeza e a raiva são certos, são legítimos, são partes suas e precisa da sua aceitação e acolhimento. Quando você faz isso, você acessa uma nova fase da sua vida, onde você encontra mais sintonia com as pessoas que chegam à sua vida. E aí você faz aquilo que está ao seu alcance. Ou seja, você se apropria da ideia da autorresponsabilidade. Você quer parar de atrair pessoas erradas? Então, seja para você a pessoa certa. Cuide de você em primeiro lugar. Seja a sua prioridade. Ou seja, busca desenvolver uma intimidade com as suas emoções de forma que, quando você está sozinha, você não está sozinha. Você está com você, com a sua criança interior. Você está com um tempo para cuidar de você, para se ouvir. Faz sentido o que eu apresentei? O que você achou desse conteúdo? Me conta abaixo nos comentários. E se você gostou, deixa eu saber clicando no curtir. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever e ativar as notificações. Toda quarta e sexta, às 9 da manhã, tem vídeo novo. Bom, é isso, eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se puder, compartilhe com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Então, fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.